Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nosso tema de hoje é falar de ISA 101, norma para o desenvolvimento de interface homem-máquina. Vamos ver então do que se trata. Bom, nós vamos traçar alguns cenários aqui para a gente entender um pouco da nossa temática. Naturalmente, nós vamos falar de controle operacional. Então, que cenários são esses que a gente encontra hoje nas áreas industriais? Aumento da quantidade de informações na operação industrial, isso é fato, cada vez aumenta mais. Novos modelos de interface operacional, colocando voz, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. E cada vez temos menos operadores, né? Onde a gente busca, através desta substituição, utilização de interfaces através de insights, uso de analytics, né? Uso de dados. Então, este é o principal cenário de mudança e evolução no controle operacional. O que leva a esses desafios, né? Que isto é, quais são esses desafios no controle operacional? Excesso de informação na tela de operação e alto contraste de cores, isso acontece bastante, podendo causar aí erros operacionais. Alta velocidade para a tomada de decisões na operação, cada vez ela aumenta mais, né? Com muitas variáveis interconectadas, isso dificulta bastante. E dificuldade na clareza dos eventos ocorridos na operação em relação à quantidade e origem, isto é, acontecem muitos elementos, né, na operação e você não sabe nem de onde ele começou. Antes disso, eu queria pontuar com vocês, até para acertar um conceito, às vezes não é claro para todos, né? Então a gente fala muito de escada, IHM, né? Então o nosso foco aqui, pessoal, é falar de IHM, tá bom? Então assim, ó, o escada, na verdade, né? O que ele é? Ele é o sistema de supervisão e aquisição de dados. O que isto é? Ele é um sistema que usa o software, né, para monitorar, supervisionar e controlar essas variáveis de um processo. O SCADA é o sistema como um todo. Dentro do SCADA existem alguns itens e um dos itens do SCADA é a IHM. A IHM é a tela, tá? É a tela gráfica que faz a interface entre o operador e a máquina, isto é, a interface homem-máquina. Então esse é o assunto que nós vamos falar aqui, baseado na ISA 101, e nós vamos entender o que é isso. Bom, de face a todos esses desafios postos, tá? Alguns deles, nós vamos aqui falar então do qual é a solução, né? A proposta aqui é falar da solução utilizando a norma ISA 101 na construção de interfaces. Então, o que ela vai ajudar, né, a gente a construir tudo isso? Ela vai interferir diretamente na operação do processo, os insights como tendências, os analytics, as novas interfaces, está contido dentro desses elementos. Muito importante entender aqui, que eu gostaria de explicar para vocês, é que a ideia desta apresentação não é uma apresentação de um curso da ISA 101, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é despertar o interesse em vocês e, principalmente, que vocês entendam da importância que é esta norma. Caso vocês queiram fazer algum curso relacionado especificamente ao desenvolvimento, né, de IHMs baseado em ISA 101, sugiro que vocês entrem em contato com a ISA, com as sessões que existem por todo o Brasil e conheçam aí quem são as sessões que podem dar esse curso para vocês, até mesmo as normas que existem aí nos sites da própria ISA, tá bom? Então a nossa ideia é dar uma visão geral para vocês. Bom, a gente contando um pouquinho de história, né, das interfaces, então, olha, percebam, né, a gente passou por muitos momentos, né, a gente chamava isso de mesas de comando ou sinóticos também, os sinóticos aqui, onde eram associados botões, LEDs, né, que indicavam cores, a gente fazia um desenho na tela do painel e associava botões e as sinalizações dos eventos, dos alarmes, enfim, toda uma evolução, né? Naturalmente, hoje a gente tem aí as telas de IHM dentro dos sistemas de supervisório, ou até mesmo de DCS, né? Que foram evoluindo. Então, só para a gente pontuar um pouquinho a nossa história aqui.
Gostaria aqui de começar então essa conversa a respeito do nosso entendimento e ação, nós como pessoas, né? Então não vemos com nossos olhos, e sim com o cérebro. Isso é muito importante porque é, a forma com que a gente toma a decisão naturalmente é processada no cérebro. Então, como que eu vou jogar essa informação? A IHM é esse primeiro momento, né? Daí é o grau de importância em fazer isto. Então, existem alguns objetivos da ISA 101. Naturalmente, eu só vou passar alguns aqui, mas é só para a gente criar um ambiente aí de entendimento em relação a isso. Então, ela é uma interface orientada ao usuário. Qual que é o objetivo? É não fadigar a operação, né? Porque a operação ela pode ficar cansada. Padronização operacional e simplificação, a ideia realmente é simplificar. Focar a IHM no apropriado e não no desejado. Isso é muito legal de entender. Quem trabalha com automação sabe que às vezes quem está operando deseja muita coisa, né? Tem muita visão de muita coisa, ou às vezes quem faz a supervisão. Mas às vezes nem sempre isso é apropriado. Então a norma ajuda também a você criar esse ambiente e aumentar a segurança e a efetividade operacional. Naturalmente, se você está otimizando todo esse processo, né, você está criando aí um novo ambiente, né, onde você vai pensar em todos os elementos, naturalmente, para o próprio usuário. Então está aqui, né, a IHM, né, isto é a tela do supervisório, como também muita gente conhece, né, conhecida. Aqui é só um exemplo para vocês, né, tem muitos modelos, né, colorida, cheia de dados, né, informações. Existem até mesmo algumas telas em 3D ou 3 dimensões, enfim, isso evoluiu bastante, né, graças aí toda a tecnologia dos sistemas operacionais, do caso do Windows, né, e demais. E, enfim, esse é o modelo que nós conhecemos hoje. Mas essa é a tela que eu gostaria de mostrar para vocês, a grande diferença. Esta é uma tela padrão ISA 101. Então percebam que é diferente. É uma tela praticamente monocromática, onde ela tem elementos de cores que realmente façam sentido e é de grande importância na hora da operação. Utilizam alguns gradientes, né, de cores únicas, mas que variam em relação a contrastes. Enfim, o que já dá para perceber, né? O que está colorido é de extrema importância e variações estão baseadas em contraste. Isso para a gente ficar assim, já a grosso modo, né? Mas já dá para perceber a grande diferença aí de como é operar uma tela extremamente otimizada em relação a isso. Quais são os benefícios, né, de se utilizar então a tela tradicional ou a tela de alto desempenho ou a tela baseada em ISA 101, né? Então, na detecção de alarmes, da detecção de anormalidades, né, antes da ocorrência do alarme, olha só, você detecta, né, a detecção ela é muito maior, olha, ela é extremamente grande a diferença, né? Sucesso ao lidar com situações anormais, perceba, olha, você ganha com relação a isso, né? E tempo em minutos para completar a tarefa nas condições, olha só, gente, né? O tanto que você ganha em relação a isso. Bom, aqui é um exemplo para vocês de como que a gente vê a informação. Olha, aqui nesse quadro, né, uma tabela praticamente, muitas unidades de informação, mais memória e processamento, né? E às vezes é difícil de você entender o que está acontecendo. Olha como que você já mostra aqui diferente. Aqui você viu que já tem um outlier aqui, né? Então aqui com poucas unidades de informação e memória e processamento. Então isso ajuda bastante aí já naturalmente enxergando, né, essa tomada de decisão. Um item muito importante é a relação às cores, né? Então, olha que interessante. Quando eu uso dentro da normalidade, né? A representação dos objetos, eu uso uma cor e ela é apenas contrastada. Quando eu vou usar a cor, mas eu não vou usar, não, você vai usar. Mas alguns elementos diferentes, por exemplo, indicação de alarme, falha, bloqueio, inibições, set points, intertravamentos, aí eu utilizo a cor e a cor ela passa a ser o quê? Ela é uma ênfase dentro do processo. Então tá aqui o exemplo para vocês, né? Tá dentro da normalidade, eu estou dentro desse gradiente cinza, né? E as cores elas representam realmente alguma ênfase de um grau de importância, onde eu tenho que realmente estar colocando foco na minha operação, na minha observação.
Os contrastes, olha que interessante, né? Então aqui eu posso usar tons, né? Aqui no caso aqui é ruim, ele indica que aqui esse monte de cor aqui não há tom, na verdade tem baixo contraste. E aqui eu tenho os contrastes, eu percebo um contraste de cor, olha que interessante, né? Não é nada gritante, né? Mas você dá para verificar. E aqui tons, né? Que você pode usar também. Isso ajuda, né? A facilitar a identificação aí dentro da tela de operação. E aqui eu vou deixar para vocês o conceito, né, baseado na norma, né, como que ela entende isso. Então aqui é só um workflow, na verdade, de construção. Isso está na norma da ISA 101, tá bom? Que vocês podem adquirir, tá? E então funciona da seguinte forma, né? Então o processo contínuo, né, baseado no Centro Gerencial de Operações, a parte de auditoria e de validação. Então eu tenho a entrada, né, do que acontece dos dados do sistema, então aí eu posso construir as filosofias, né, toda a parte de como que vai funcionar. Aí depois eu aplico o projeto, o próprio desenho em si, dos displays, das telas, implemento, né, testo tudo, verifico e coloco em operação o sistema e vou sempre criando um processo de melhoria. Então as entradas, né, as etapas que eu construo e as saídas para construir esses modelos de tela baseado em ISA 101. Então há uma metodologia. Bom, alguns elementos de implantação, né, sugestões aqui, bem simples também, apenas para ir despertando em vocês aí o grau de importância. Então, desenvolver a fundamentação, isto é, os padrões, né, seguindo as melhores práticas e aplicar as práticas de gestão recomendadas. Isto aqui vem evoluindo bastante, é importantíssimo acompanhar. Algumas soluções de mercado que já possuem biblioteca, você já compra alguns softwares SCADA que já vem com bibliotecas prontas, né, modelos e símbolos que atendem já esses requerimentos da norma. Dar a importância, né, requerida à IHM e transmitir aos demais stakeholders do sistema. Isso aqui é muito importante levar para toda a operação e todas as pessoas envolvidas, o grau de importância. E lembrando que a IHM é um sistema, né, diversos elementos que interagem com um objetivo único. Então daí começa na IHM, né, isto é, começa na operação. Então daí entender que ela faz parte de um conjunto. E aqui, finalizando, mostrando para vocês, né, a ideia de como que a gente evolui, né? Hoje a gente vem trabalhando em controles operacionais baseado em 3 telas, onde eu tenho a tela em tempo real. Perceba que ela já está aqui em ISA 101. Eu tenho uma tela de tendências e uma tela que eu já uso análise de dados. E aqui uma tela, finalmente, que faço toda a parte de analytics. Aqui a gente colocou alguns assistentes digitais que também são utilizados. Aqui uma tela utilizando no celular, aqui no tablet, né? E aqui uma realidade aumentada também para vocês verem. E a gente caminha para o, né, não mais um COI como nós conhecemos, né, que é um Centro de Operações Integradas, mas sim para um centro de gerenciamento integrado, onde eu coloco toda realmente a planta na integração desses sistemas. Daí o grau de importância de você trabalhar com a ISA 101 que vai te ajudar muito em relação à quantidade de informações e a tomada de decisões em relação a isso. Então tá aí, pessoal. Eu espero aí ter contribuído com vocês entenderem um pouquinho do grau de importância, principalmente em épocas de digitalização, onde os dados eles são muitos hoje para tomar decisões e a ISA, né, 101 ajuda a criar novas interfaces que vão te ajudar realmente você fazer uma operação muito mais otimizada, muito mais inteligente e menos suscetível a erros, tá? Muito obrigado e até a próxima.